Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje vou colocar o tema aqui, vamos falar de como formar uma equipe comprometida. Tema escolhido por vocês lá no meu grupo missãoss.leimar.com.br. Quem quiser, entra lá, que é o meu grupo especializado em empresários e empresárias contábeis. E a galera tá chegando aí já, Rita Brum, Lígia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre isso, pessoal, como formar uma equipe comprometida, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro para quem não me conhece. Meu nome é Vanderlei Arezzo, sou empresário contábil há 22 anos e eu tenho a minha empresa chamada Leimar Assessoria Contábil. Mas aqui no Instagram eu estou aqui para te ajudar, você que é empresário, você que é empresária contábil, a construir o seu escritório contábil de sucesso. E o que é um escritório contábil de sucesso, na minha opinião? É um escritório valorizado pelo cliente, procurado pelo cliente, sabe aquele escritório que as pessoas querem estar juntos? Então esse é o escritório. Autogerenciável, um escritório que funciona sem a sua presença, como é o meu escritório hoje, com 50 funcionários, e funciona de forma automática. As pessoas já entenderam o espírito da coisa, já produzem muito melhor do que se eu mesmo estivesse fazendo. Isso é maravilhoso, né? Você consegue ter muito mais liberdade, você consegue ter muito mais ação até para ajudar os seus próprios colaboradores diante das situações de rotina. Você trabalhar com uma contabilidade consultiva, uma contabilidade de inteligência, onde você faz a diferença de verdade na vida do seu cliente. Você orienta, você acompanha, você traz soluções e você realmente faz seu cliente crescer e se torna muito mais útil e utiliza a contabilidade como ferramenta de gestão. Como ela foi criada de verdade, para isso que ela serve. Isso que para mim é ter um escritório contábil de sucesso. E que tenha clientes que te paguem o que você merece, que é ter clientes com ticket acima de 10 mil reais. Tá? Não é nada difícil isso, inclusive eu vou falar uma coisa que quebra o queixo de muita gente. É mais fácil conquistar um cliente de 10 mil reais do que um de 1.000. É verdade, eu já vivenciei muito isso. Quando você lida com clientes maiores, você lida com clientes mais antenados, mais atentos, mais espertos. Geralmente você está falando com um administrador, com o dono de uma empresa maior ou com um controller. E ele já sabe melhor a importância da contabilidade. Os acionistas precisam ter a contabilidade, os investidores precisam da contabilidade. Então ele precisa ter uma contabilidade de transparência, uma contabilidade de transparência, uma contabilidade correta, que faça o trabalho correto, não é? E aí, boa noite, Rose, boa noite, Fontes, meu amigo, sempre aí com a gente, a Patrícia, seja bem-vinda, Pati, Rayane, a Lígia, a Rita Brum, que tá sempre com a gente aí. Pô, Rita, entra lá no SS, pô, você tá sempre com a gente aqui, quero ver você lá hoje, teve mentoria em grupo, foi muito legal, pessoal, putz, fantástico a troca que a gente tem lá. E é um grupo, né? uma comunidade, um ajuda o outro, isso que é legal. Né? Hoje o Igor falou sobre coisas muito legais que ajudou a mim, ajudou o Saulo, ajudou a Cleide, ajudou vários outros alunos que estavam lá juntos. Né? Então, pessoal, hoje eu vou te ensinar a formar uma equipe comprometida. Né? E o que é formar uma equipe comprometida? Por que formar uma equipe? Né? Muitas pessoas, pô, Vanderlei, mas eu estou trabalhando sozinho, estou trabalhando bem, estou fazendo com qualidade. Pessoal, ninguém faz nada sozinho, ninguém evolui sozinho. Fazer nada é demais, né? Sempre as pessoas fazem sozinho, sim, mas não evoluem, não crescem, não prosperam. E a equipe é fundamental para você ter sucesso na vida, né? Para que você consiga criar uma empresa, uma instituição que funcione, que marque a sua presença aqui nesse planeta, né? Que você olhe para trás ali quando você tiver uns 80 anos e fale, caraca, eu construí isso, eu ajudei tanta gente. Então é muito bom. E a Lígia está falando que sofre muito com essa questão. E o Fon falou, mais potencial de mercado. É isso aí. Equipe, você se torna muito mais poderoso. E a Sandra é minha aluna lá do ECS. E aí, Sandra? Fala pra galera aí se vale a pena entrar no ECS. Comenta aí se sim ou não. Fala pra mim aí. Equipe integrada, né? E aí eu vou contar uma história para vocês que faz todo sentido no que eu vou explicar. Então presta atenção. Certa vez eu estava lá num cliente, um cliente grande, e
eu cheguei para ele e falei, ele começou a reclamar, né, que estava bem ruim a situação, que estava difícil, que os funcionários não entendem o que ele quer passar e que não fazem o que ele deu ordem ali para fazer, né? Que ele chateado que quando ele contrata vem muita gente ruim, gente sem qualificação, gente sem comprometimento com a empresa dele e com os negócios, né? Gente não ligada à qualidade do trabalho, né? Ele tava super chateado com isso e falou, Vanderlei, não tem mais jeito, cara. Já tentei de tudo, já contratei, já incentivei, já dei curso e olha, quanto mais eu invisto, eu vejo que eu mais perco dinheiro porque a pessoa aprende e sai, vai pro meu concorrente, sabe? Então, olhou para mim assim e falou, cara, o que eu faço? Aí eu peguei e respondi para ele, cara, o que você faz? Ele falou, eu vendo serviço de transporte. Eu falei, meu, é só isso que você faz mesmo? Aí ele falou assim, eu vendo transporte de cargas, né? É isso que eu faço. Eu falei, cara, será que é só isso mesmo que você faz? O que você transporta? Eu transporto transformadores elétricos. Eu falei, tá, e esses transformadores vão fazer o quê? Eles vão levar energia elétrica para cidades pequenas no interior. Falei para ele, pô, então quer dizer que você está levando energia elétrica para a vida das pessoas, é isso que você faz? Ele falou, nunca tinha pensado nisso, mas é bem por aí. É isso que eu faço. Eu falei, então, cara, o que você faz é levar energia elétrica para a vida das pessoas. As pessoas vão poder ter geladeira a partir do momento que você levou um transformador. Vão poder ter um micro-ondas. Vão poder ter uma luz para trazer segurança para casa. Um pai e uma mãe vai poder ler para um filho à noite antes de dormir com a sua participação. Você já pensou nisso? Ele falou, verdade, né? Nossa, pensando por esse aspecto, o meu trabalho é muito mais nobre. Eu falei, é claro, pô. Então, isso é o propósito do seu negócio. Levar energia elétrica para as pessoas que nem isso tem. Agora, eu vou perguntar para você. Se você não sabe o propósito da sua empresa, a sua equipe sabe. E aí ele ficou sem resposta, né? Obviamente que a equipe não sabia. Se nem para ele fazia sentido, né? Começou a fazer sentido a partir do momento da minha reflexão. Então aí começa o primeiro ponto, o propósito. Quando você não tem propósito na sua empresa, a coisa não funciona. Um propósito definido, para que aquela empresa existe? Principalmente hoje em dia, as pessoas, geração Y, geração Z, elas não trabalham em qualquer lugar. Elas mudam de trabalho o tempo todo. Elas querem trabalhar numa empresa que faça sentido para elas. Não é verdade? Comenta aí, faz um coraçãozinho para quem está fazendo sentido isso que eu estou falando. Enquanto isso, eu vou ler a Marisete aqui. A Marisete, que é minha aluna, ela falou, com certeza, eu perguntei se valeria a pena entrar no ECS, ela falou, com certeza, ECS é uma entrega maravilhosa, Deus te pague. Linda, Marisete, obrigado pelo carinho aí. Então, pessoal, e aí o pessoal vem pegar os corações, estão chegando aí. O pessoal falava, Vanderlei, mas eu aprendi que eu não preciso ter tanta equipe, eu não preciso ter propósito, não. Eu mesmo faço o trabalho porque eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai que se quiser fazer bem feito, faça você mesmo. Quem aqui, dá um coraçãozinho aí, quem aqui já ouviu essa frase? Isso é uma frase milenar, né? É uma frase que soa todo o tempo na cabeça da gente, né? Alguém na vida já martelou essa frase na nossa cabeça. Quer fazer bem? Faça você mesmo. E muitos empresários ainda têm isso em mente. Que quer fazer bem? Faça você mesmo. Não cria propósito, sai fazendo só até se sufocar, até ficar num estresse total. Aí sim ele começa a pensar se vale a pena contratar alguém ou não, né? Mesmo assim, desconfiado. E não é o caminho, né? O rumo do sucesso é você ter um propósito muito bem definido e uma equipe muito bem engajada, né? Colocar um erro muito grave que acontece, um erro muito grave que eu vejo empresários cometendo o tempo todo, empresário contábil cometendo. Você contrata o funcionário, coloca dentro da sua empresa, não faz integrações, não faz aquela apresentação da empresa, as regras do jogo, não coloca ele sem treinar os processos da empresa, ou muitas vezes a empresa nem tem processo. Ele vai lá e faz do jeito que ele achar melhor. Contrata o cara achando que ele vai saber fazer, né? Achando que, é óbvio que eu vou ensinar um analista contábil a fazer conciliação contábil. O analista contábil tem que saber fazer conciliação contábil.
Pois eu já peguei analista contábil fazendo ajuste contábil há muitos anos atrás, tanto que eu demiti por causa disso. Fazendo ajuste contábil no final, porque eu não conseguia bater a conta bancária. Pô, um analista contábil fazer isso é gravíssimo, não é verdade? Você subentende que um analista fiscal sabe fazer uma apuração do CMS, né? E sabe? Não necessariamente. Eu já tive analista contábil que ganhava R$3.500 que não sabia fazer uma apuração do CMS. Por quê? Porque trabalhava dentro de uma indústria e lá na indústria tinha outras atribuições que não era uma atribuição específica dessa, de fazer uma apuração do CMS. Por incrível que pareça. Então, integração, não fazem integração, muitas empresas, não colocam o funcionário para treinar os processos, muitas vezes nem tem processo, e não ensinam as particularidades do cliente, não ensinam as particularidades do seu cliente. O seu cliente, por mais que ele entenda, por mais que ele saiba fazer, existem as particularidades necessárias para o seu cliente e para o seu funcionário de sucesso. E a Marisete falou o seguinte, ó, eu sempre digo, tudo que é feito deve ser bem feito, assim como Jesus. Ele fazia bem todas as coisas. É isso aí, Jesus é o grande mestre, né? E aí, o jeito certo de fazer. O que é o jeito certo para você ter uma equipe comprometida? Primeiro, você criar um propósito na sua empresa muito bem definido, muito claro e objetivo. Como se cria o propósito, eu já vou ensinar agora para você. Integrar. O que é o jeito certo? Você integrar as regras do jogo, fazer a integração, você monitorar, você colocar um tutor, pelo menos pelos primeiros 15 dias, ali junto com esse funcionário novo, para que ele possa ensinar e reverberar as regras do jogo, explicar todas as particularidades, até explicar onde que é o horário de almoço, apresentar as pessoas, e fazer a pessoa já se sentir acolhida. É muito importante ter um tutor na empresa, não é? Mesmo que seja o primeiro funcionário seu, você seja o tutor dela, acompanha ela em todas as rotinas dela, por pelo menos 2 semanas, para que ela se sinta confortável para caminhar dentro das particularidades da empresa, certo? E gerenciar periodicamente. Então são 3 pontos importantes aí, para fazer certo: integrar, apresentar a regra do jogo, monitorar, colocar um tutor direto e monitorar os primeiros passos e gerenciar periodicamente. A partir do momento que a pessoa caminhou sozinho, você gerencia essa pessoa. E aí, como que você cria o propósito da empresa, né? Primeiramente, você conversa com essa equipe, busca deles essa informação do que é importante, do que você faz, enraiza neles essa questão de aprofundar o raciocínio do que você faz, não é verdade? Nós, na contabilidade, eu, por exemplo, você pode até copiar a minha missão. A nossa missão é ajudar as pessoas a alcançarem ou se manter em equilíbrio financeiro. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de uma contabilidade consultiva. Pô, Vanderlei, mas como assim? Você ajuda a pessoa a se equilibrar com a contabilidade? Por quê? Nós sabemos que um dos maiores índices de suicídio no mundo é por conta do desequilíbrio financeiro. E quando nós apresentamos ali relatórios, a regra do jogo, apresentamos os números, trazemos para o cliente o equilíbrio financeiro, ajudamos ele a prosperar, o que acontece? Ele entra em equilíbrio, ou ele alcança o equilíbrio, ele se mantém em equilíbrio. E aí todos os outros aspectos da vida dele se mantêm em equilíbrio. Então a gente realmente contribui com para baixar esse índice de suicídio no mundo, de verdade. Quando você entra com uma contabilidade consultiva, desculpa pessoal, consultiva, que traz as regras do jogo, traz ali todos os números contábeis, demonstrados de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma assertiva, você faz toda a diferença na vida das pessoas. Beleza? Então vamos lá, para terminar, uma dica prática para você começar então. Vamos lá, relembrar o que eu falei hoje. Criar um propósito muito bem definido. Como criar? Perguntar para as pessoas, fazê-las pensar sobre isso, fazê-las raciocinar sobre isso. Isso serve não só para o seu escritório contábil, mas para qualquer um que esteja ouvindo essa live aí, que tenha empresa, tá bom? Então fazer com que as pessoas entendam o propósito da sua empresa. Trabalhar com elas esse raciocínio, até chegar numa frase como eu cheguei a minha. Ajudar as pessoas a se manter ou alcançar o equilíbrio financeiro, beleza? Criar o propósito, criar processos de entrada, né? Processos de entrada dos funcionários, para que você possa fazer com que ele se sinta parte já
do processo, ensinar as pessoas a executarem os processos de uma forma com maestria, ensinar os processos de uma forma bem clara e objetiva. E aí, integração. Então, vamos lá. Resumindo, para ficar mais fácil para todo mundo. Criar um propósito muito bem definido, integrar as pessoas, trazendo a regra do jogo, monitorar através de um tutor pelos primeiros 15 dias e gerenciar periodicamente. Aí você vai distribuindo essas tarefas e consegue fazer com que a sua equipe esteja comprometida com o que a sua empresa faz. Quando você envolve os seus colaboradores com o propósito da empresa e principalmente com as regras do jogo, quando você define as regras do jogo da empresa através da sua equipe, aí faz toda a diferença. Aí, com certeza, eles, por terem participado, eles se sentem parte do processo e parte do projeto empresa, do projeto Leimar, que é o meu caso. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e grande abraço, até amanhã.